Atenção emissoras, a EBC informa, dentro de 5 segundos, formação de rede. Programa Bom Dia Ministro. Bom Dia Ministro. Olá, um excelente dia para você. Hoje é quinta-feira, 25 de julho de 2024. Estamos ao vivo, direto de Brasília e em rede com emissoras de rádio de norte a sul do país e juntos vamos fazer o programa de hoje. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministro. Eu lembro a você que essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, emissora da Empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora, juntos você pode nos acompanhar de várias maneiras. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, também estamos ao vivo pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Você também nos acompanha pela agência Gov. Lá você pode acessar todas as notícias do governo federal, além de assistir o programa ao vivo. Acesse agenciagov.ebc.com.br. Lá você pode assistir, além da nossa programação ao vivo, também os programas gravados e, como eu disse, todas as notícias do governo federal. Uma outra maneira que você tem de acompanhar esse programa é baixando de graça na sua loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov, e aí você pode assistir toda a nossa programação na palma da sua mão. Olha, hoje o nosso assunto principal é controle interno e fiscalização e eficiência dos atos do Executivo. Para falar disso, quem está aqui é o ministro Vinícius de Carvalho, da Controladoria Geral da União. Nascido em São Paulo, capital, ele tem 47 anos, é graduado em Direito e também doutor em Direito pela USP e em Direito Comparado pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, onde foi professor visitante. Desde 2014 é professor doutor da USP. Vinícius de Carvalho presidiu também o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, de 2012 a 2016 e também ocupou cargos de secretário de Direito Econômico, conselheiro do CAD e chefe de gabinete da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, entre outras funções. Além disso, pertenceu à carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ministro, muito bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, Karine. Um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Já quero começar, ministro, perguntando sobre o trabalho da CGU. A CGU desempenha aí um papel fundamental, que é no controle e na fiscalização dos atos. É a CGU que consegue combater fraudes, ilícitos, desvios. E eu queria saber como é que está esse controle hoje no Brasil, qual é o panorama que a gente tem hoje e se as ferramentas que a gente tem hoje de controle, ministro, elas são suficientes ou elas precisam ser aperfeiçoadas aí ao longo do tempo. O que a gente conseguiu evoluir e o que está faltando ainda? Karine, obrigado pela pergunta. Na verdade, acho que é importante a gente ter em mente, logo de cara, quando a gente fala de controle interno, de CGU, que o papel da CGU e de qualquer controladoria nos estados e nos municípios é garantir que os serviços públicos e as políticas públicas cheguem para a população da maneira mais eficiente possível, atendendo e garantindo os direitos da população. Às vezes essa lógica de auditoria, controle, ela passa uma imagem um tanto quanto dura, inacessível, mas na verdade se trata disso, Se trata de garantir que o Bolsa Família chegue nas pessoas que têm direito a receber, garantir que o farmácia popular funcione da maneira adequada, garantir que os médicos dos mais médicos tenham condições e atendam a população da maneira prevista no programa. E isso que é o principal papel da CGU, isso é a principal agenda que me foi, inclusive, muito ostensivamente, digamos assim, demandada pelo presidente Lula, O presidente, quando me convidou, disse de maneira muito direta que as políticas públicas e os serviços públicos desenhados pelo governo dele tinham que chegar na população. Até porque é um governo que prioriza políticas públicas relacionadas à garantia de direitos sociais. Ontem mesmo o presidente estava num evento no Rio de Janeiro do G20
para trabalhar uma agenda de tirar o mundo do mapa da fome, né? E isso implica na garantia de direitos para a população. Não é favor nenhum, né, que os estados têm que fazer para garantir que todo mundo consiga se alimentar e que possa, por conta disso, ter direito à educação, saúde, habitação. É isso que prevê a nossa Constituição também. Então, no fundo, o trabalho da CGU é esse, né? E a gente tem uma série de mecanismos para garantir isso, né? Obviamente, mecanismos que precisam ser aperfeiçoados. Hoje em dia, com todo o aparato tecnológico e com o aumento da nossa capacidade de detecção de ilícitos, inclusive por meio da utilização da inteligência artificial, é um aprendizado sem fim, uma trajetória que vai sempre precisar aperfeiçoamento, sempre precisar investimentos, mas eu acho que tem hoje um aparato, pelo menos que eu posso dizer que é um aparato que consegue ter uma capacidade razoável de detecção, né? Nós temos todo um mapa de risco que nossos auditores fazem. A CGU é um órgão de Estado que tem uma carreira muito bem sedimentada, muito bem organizada, de auditores e técnicos de controle interno. E essa carreira, ela consegue desenhar, usando as melhores práticas internacionais, inclusive, uma agenda de auditorias, um plano de auditorias, que detecta, obviamente, políticas públicas, programas, contratos que precisam ser analisados todo ano. Então, essa é uma agenda, obviamente, que é bem relevante. Uma outra agenda que, para mim, tem um impacto, e principalmente nesse governo do presidente Lula, precisa cada vez mais ser ressaltada, é a agenda de transparência, né? A agenda de transparência, no fundo, ela é uma agenda de expansão da democracia. Um Estado opaco, um Estado sigiloso, um Estado que não dá acesso à informação às pessoas, é um Estado que tem muita dificuldade de encontrar legitimidade nas suas ações, nas suas agendas. E essa agenda de transparência é uma agenda que, inclusive, permite o controle social. Nós, na CGU, e também em linha com a atuação do governo federal, do governo do presidente Lula, nós temos trabalhado muito uma agenda de controle social com os conselhos municipais, com os conselhos de participação social nos municípios, nos estados, no governo federal, para capacitar e empoderar esses conselhos também nessa agenda de controle e detecção de ilícitos. E, por fim, a agenda especificamente de repressão à corrupção, né? Só do ano passado para esse ano, nós fizemos já mais de 56 operações com a Polícia Federal de detecção de ilícitos. Essas operações muitas vezes começam com investigações nossas, de auditorias que nós fazemos, às vezes com denúncias no Fala BR. Inclusive, é importante usar esse espaço aqui para divulgar o Fala BR, sim, né, que é o caminho que as pessoas têm para fazerem denúncias no governo federal, na ouvidoria. Então, essa agenda de combate à corrupção, obviamente, também é uma agenda que para nós é muito relevante, né, porque no fundo, tudo isso converge para uma discussão de garantir um Estado mais íntegro, né? Um Estado com propósitos claros, com legitimidade, capacidade de fazer o que tem que fazer e da maneira mais eficiente possível, né? Usando os recursos públicos da maneira adequada. Ministro, a gente já vai começar a rodar o país, mas antes, não tem como a gente começar com essa pergunta, e o senhor falou das operações que foram feitas. O que o erário conseguiu economizar nesse mandato já do presidente Lula, pelo menos, com essas ações? Olha, eu acho que no ano passado para esse ano, o cálculo que a gente faz é um cálculo um pouco do impacto que essas operações têm potencialmente em termos Perfeito. De economia de serviços públicos, né? de recursos públicos. Foi por algo em torno de 400 milhões de reais que nós conseguimos. E, fora isso, é importante mencionar que nós temos situações em que você tem a prevenção ao desperdício de recursos públicos. Nós temos, por exemplo, um programa Alice, que é um software de inteligência artificial que mapeia todas as licitações que existem dentro do Comprasnet e, por meio desse mapeamento, ele detecta eventuais desvios nessas licitações e corrige junto com o gestor antes desses desvios acontecerem. Eu não estou falando aqui necessariamente de questões de corrupção, estou falando também de questões, às vezes, de
gestão inadequada daquele processo de licitação, por exemplo. Isso também economiza muitos recursos públicos. Desde que o Alice foi implementado, a gente tem aí somas que eu acho que chegam a 1 bilhão, 10, acho que é perto de 1 bilhão de reais de economia nessas situações. Ô, ministro, inclusive a Alice, eu estava pesquisando sobre isso, a Alice é uma sigla, né? Tava lá, robô Alice. Gente, Alice, por que tem esse nome de Alice? Aí eu vi que é uma sigla, não é isso? Análise de licitações e contratos. Ai, maravilha. É um software que a gente usa. Já, inclusive, economizou um dinheiro lá em rodovias em Santa Catarina agora, não é isso? Exatamente, 64 milhões de reais nas licitações das rodovias de Santa Catarina, acho que BR 282, alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente dá uma olhada. Que a gente conseguiu, por meio de uma atuação junto ao DENIT, lá em Santa Catarina, numa licitação da superintendência do DENIT, fazer essa agenda junto com eles e corrigir possíveis erros nessas licitações. Perfeito. Simbora rodar o país? Bora. Então vamos direto para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, onde está o meu colega César Faccioli. Ótimo dia para você, Faccioli. Ótimo dia para você, Karine. Ótimo dia para você, ministro. A pergunta é a seguinte: o governo traçou, com apoio do Congresso, obedecendo ao voto popular, 2 prioridades que, em larga medida, conflitam entre si. O déficit zero, a ideia de, se necessário, cortar gastos para que o pobre não gaste mais do que deve com comida, com as suas necessidades pela inflação, numa ponta. Mas não tratar gasto social como despesa e sim como investimento. Todos que têm direito devem receber tudo a que têm direito e ninguém deve receber nenhum privilégio, aquilo a que não tem direito. Feita essa fórmula, em que medida a Controladoria Geral da União pode colaborar para isso e de que forma ela pode atuar, principalmente no que se verificou mais crítico, que é o pagamento indevido de benefícios previdenciários e sociais a gente fora da faixa de classificação? Bom dia, César. Bom dia aos os ouvintes e amigos da Rádio Nacional. Eu não tenho dúvida de que o trabalho da CGU nessa equação ele é bem relevante, né? Primeiro porque agora há pouco eu falava, inclusive, do programa Alice, mencionei 1 bilhão de reais. 1 bilhão de reais acho que foi só o ano passado. Desde que o programa foi utilizado, foram mais de 11 bilhões de reais. Então, mais de 10 vezes o valor que eu mencionei aqui, porque eu estava pensando só no ano passado. Eu acho que essas economias de recursos, em primeiro lugar, que a CGU promove por meio dessas agendas, elas não são economias de recursos residuais, elas são bastante relevantes para que esses serviços e esses direitos sejam garantidos. Acho que essa é uma primeira questão bem relevante. Além disso, as auditorias que nós fazemos nessas políticas, né? O ano passado, nós fizemos um esforço enorme, César, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, para tentar reorganizar o Bolsa Família. Vocês devem lembrar que no governo anterior, no ano de 2022, houve um aumento muito grande, principalmente no período eleitoral, nos valores do chamado Auxílio Brasil, e um descontrole sobre o cadastro único, uma desestruturação do cadastro único, que era o mecanismo que nós utilizamos para, de fato, saber e ter algum controle sobre as famílias que recebem esses recursos. Isso fez com que se aumentasse muito o número de famílias unipessoais, por exemplo, que são aquelas famílias em que só há uma pessoa, né? Porque houve um descontrole nesse processo todo. O que aconteceu na prática, né? Famílias, na verdade, de 3, 4 pessoas se tornaram 4 famílias ou 3 famílias para receber 3 vezes o valor do auxílio. Porque houve esse descontrole completo do processo de fiscalização e isso gerou, obviamente,
um direcionamento de recursos para pessoas que não tinham direito, fora a criação de uma série de outros auxílios, né, que foi mais grave ainda. O caso do auxílio caminhoneiro, o caso do auxílio taxista, em que grande parte das pessoas que receberam esse auxílio nem se enquadravam nos critérios para receber esses auxílios. Para vocês terem uma ideia, tinha gente que recebeu auxílio taxista que nem carteira para ser taxista tinha. Nem autorização para ser taxista tinha. Isso não foi pouca gente, né? No caso do auxílio taxista, acho que 70% das pessoas que receberam não tinham direito a receber. Então, isso tudo, ano passado, a gente trabalhou para poder equacionar. Agora, a gente tem feito um trabalho também em torno do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, que a gente sabe que também merece um olhar cuidadoso. E estamos trabalhando também bastante numa agenda relacionada ao INSS. Né, situações de pessoas que eventualmente não devem receber determinados benefícios e estão recebendo. Óbvio que isso a gente tem que fazer com muito cuidado, com muito critério, porque as pessoas que recebem esses benefícios muitas vezes estão em situações de vulnerabilidade e a gente precisa garantir que elas de fato que merecem, porque têm direito de receber, recebam. Ministro, quando uma fraude assim é detectada, a CGU, enfim, o governo consegue recuperar esse dinheiro ou quase nunca? Como é que é isso? Muitas vezes consegue, né? Porque assim, nós temos situações que dizem respeito a recomendações que a CGU faz, que a controladoria faz, para fechar determinadas torneiras de desperdício. Uhum. Então, a partir do momento que nós detectamos problemas daqui para frente, a gente consegue gerar uma economia. Quando se trata de situações de fraude, de corrupção e tudo mais, a Advocacia Geral da União, com toda a sua competência e o trabalho muito árduo dos advogados da União, conseguem, com ações judiciais, com ações de reparação, recuperar uma parte desses recursos. E, em muitas dessas situações de corrupção, quando envolve empresas, e muitas vezes é o caso, nós temos mecanismos, inclusive, de negociação de acordos com as empresas para que elas reparem o prejuízo, façam ressarcimento na negociação desses acordos, além da multa que, obviamente, elas têm que pagar. Perfeito. Este é o Bom Dia Ministro, que hoje recebe o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Ministro, vamos agora ao Mato Grosso. Vamos lá para a Rádio Agro FM, lá para Lucas do Rio Verde. Quem faz a pergunta é o meu colega João Ricardo. Oi, João, bom dia para você. Oi, bom dia, Karine. Bom dia também ao ministro e aos colegas. Ministro, diante dos avanços da digitalização e também das crescentes complexidades dos esquemas de corrupção, como que a Controladoria Geral, então, está adaptando as suas ferramentas e metodologias de auditoria, então, para garantir a transparência e também o combate efetivo à corrupção no setor público, principalmente partindo do Brasil? Olha, obrigado, João, pela pergunta. Queria dar um bom dia aos ouvintes também da Rádio Agro FM aí do Mato Grosso. Eu, inclusive, 2-3 semanas atrás estive aí no Mato Grosso, em Cuiabá. Assinei um acordo de cooperação com a Controladoria Geral do Estado. E estou mencionando isso porque, na verdade, a gente entende que esse é um caminho também bem relevante para adensar, né, a nossa capacidade de combate à corrupção e de fiscalização. O Brasil, obviamente, é uma federação, não adianta só o governo federal fazer, os estados e os municípios precisam fazer também. Fui ao Mato Grosso e a Cuiabá assinar esse acordo porque nesse acordo nós conseguimos primeiro, ter um diálogo de capacitação de servidores públicos. A carreira de controlador, inclusive, e auditor aí no Mato Grosso é uma carreira muito bem estruturada, que faz um trabalho muito interessante e muito competente, mas que, obviamente, nós da CGU e esses auditores, essa Controladoria do Estado também conseguem dialogar bastante, transferir conhecimento, isso é bem relevante, e compartilhar determinadas ferramentas tecnológicas que nós utilizamos, né? Nós temos o eAudi, que é um sistema de auditoria que funciona muito bem, que a gente tenta sempre disseminar pelo país. Nós temos também
a estruturação da rede da Lei de Acesso à Informação com os municípios e com os estados, de adesão ao uso da Lei de Acesso à Informação, inclusive porque nós sabemos que no Brasil muitos municípios ainda não estão preparados e nem regulamentaram a Lei de Acesso à Informação. Acho que cerca de 30%, 14%, 15% na verdade dos municípios não regulamentaram a Lei de Acesso à Informação, e é importante que se regulamente, que se use a Lei de Acesso à Informação. Além disso, o próprio Alice, né? Algo que a gente fez recentemente foi disponibilizar essa ferramenta, João, para todos os estados e municípios que quiserem, né? O Alice antes, até pouco tempo, era uma ferramenta que era só utilizada pelo governo federal. Agora os estados e os municípios podem utilizar o Alice. Então, que é uma ferramenta tecnológica muito relevante, né? Como eu disse, em 4, 5 anos de uso, gerou economias de 11 bilhões de reais para o governo federal. Imagina o potencial que isso pode ter para os estados e municípios também. Ministro, a gente sai lá do Mato Grosso e vamos ao Rio Grande do Sul, vamos a Passo Fundo, vamos lá para a Rádio Planalto News. Quem está com a gente é o Luiz Carlos Carvalho. Oi, Luiz, bem-vindo, bom dia para você. Vamos abrir o áudio, seu áudio está fechado. Vamos tentar de novo? A gente não está conseguindo te ouvir. Acho que a gente teve um probleminha técnico com Passo Fundo. A gente já tem outra posicionada aí, Malu? Então vamos tentar sair de Passo Fundo. Vamos para o Piauí, vamos a Teresina, vamos lá para a Rádio Meio Norte. Quem está lá com a gente é o Franci Teixeira. Oi, Franci, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, e a todos os colegas. Ministro, o senhor citava inclusive essa parceria com os órgãos de controle dos estados brasileiros. E, recentemente, a CGU realizou um trabalho relativo ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é outra bandeira forte da gestão Lula. Então, quais foram os achados desse trabalho e quais as recomendações para melhorar o uso dos recursos disponibilizados pelo PNAE, pelos municípios brasileiros? Também entra nessa parceria que a CGU prospecta, que a CGU busca também com os órgãos de controle interno. Isso foi apontado para os gestores locais, que há necessidade desse fortalecimento com os órgãos de controle locais? Bom dia, Franci. Também bom dia aos ouvintes da Rádio Meio Norte. De fato, essa auditoria sobre o PNAE, ela possibilitou que nós pudéssemos identificar uma série de situações que precisam de aprimoramento. Situações relacionadas à própria área de controle administrativo, situações relacionadas à infraestrutura, situações relacionadas, inclusive, a melhorias na política de agricultura familiar. Mas acho que a principal questão que, no fundo, essa questão do Programa Nacional de Alimentação Escolar revela é a necessidade de uma atuação, de uma interlocução maior, digamos assim, na estruturação de um sistema de controle que envolva os estados e os municípios também, né? Porque o FNDE naturalmente não dá conta de fazer esse processo sozinho. Nós estamos falando de muitas pessoas, muitas crianças no Brasil inteiro sendo atendidas pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um programa relevantíssimo, né, para garantir, inclusive, do direito à educação e ao futuro dessas crianças. Então, a gente tem solicitado e recomendado nessa auditoria que nós possamos estruturar uma agenda de controle interno em parceria com estados e municípios para que essas eventuais falhas sejam sanadas. Essa situação específica, inclusive, Franci, ela se insere dentro de uma agenda maior, que é um programa que a gente tem chamado na CGU de CGU Presente, que dialoga muito com essa noção inicial que eu mencionei para vocês aqui logo no começo da entrevista, de que a CGU, de que o controle interno tem que estar presente na vida das pessoas. Uhum. Né? Tem que garantir, no fundo, que as políticas cheguem na ponta, cheguem às famílias, cheguem às crianças, enfim,
aos idosos, à população de uma maneira geral. Do que se trata esse programa? Esse programa é uma forma que nós encontramos de fazer agendas locais, de visitas em loco nos municípios, indo até a população, dialogando e capacitando o próprio controle social que eu mencionei por um lado, e de outro lado verificando a execução dessas políticas do governo federal nos municípios. Nós sorteamos os municípios, isso é bem importante mencionar. No caso do Piauí, inclusive, um dos municípios sorteados foi o município de Picos. E nessas situações nós chegamos aos municípios, nós olhamos para políticas públicas específicas, por exemplo, Bolsa Família, no ano passado, o Cadastro Único que eu mencionei, PNAE, olhamos para instituições como nós mencionei aqui o caso do INSS, política de cisternas, de construção de cisternas, mais médicos, Brasil Sorridente, todas essas políticas vão ser analisadas pela CGU esse ano, por meio desse processo de sorteio de municípios e de visitas nos municípios. No caso do PNAE, o que estava acontecendo era o quê, ministro? Na verdade, não havia ali a situação da PNAE não era uma situação, obviamente, relacionada a qualquer tipo de denúncia, era mais uma auditoria para verificar se o programa estava sendo gerido da melhor forma, se havia necessidade de aprimoramento. Nessas situações, a gente sempre tem, quando se trata de uma articulação com municípios, uma necessidade de verificar se as crianças estão sendo de fato atendidas, porque é uma transferência de recursos. Então, tudo isso foi verificado nesse programa. E aí a CGU faz sugestões ao Estado? Faz recomendações e, obviamente, se identifica alguma irregularidade mais grave, você pode abrir processo de responsabilização em relação a servidores públicos. Agora há pouco o ministro falou sobre o Fala BR, que é um canal aí dentro da CGU para que denúncias sejam feitas, para que o cidadão se envolva, né, quando, enfim, há qualquer sinal de fumaça. Então vou passar aqui o site, que é o falabr.cgu.gov.br. Lá pode ser feito tanto desde pedidos de acesso à informação até denúncias, elogios, reclamações. Então é um canal que está à disposição do cidadão para esse tipo de denúncia, de informação, e está aí na sua tela aí, já está aí o GC com esse endereço, falabr.cgu.gov.br. Ministro, vamos para onde agora, Malu? Vamos para Natal, a gente sai do Piauí, continua no Nordeste, com o sol do Nordeste, vamos a Natal, vamos lá para a Rádio 98 FM, quem está com a gente é a Stephanie Souza. Oi, Stephanie, bom dia para você. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministro, aos colegas, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês. Ministro, recentemente o senhor e a governadora aqui do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciaram a decisão de transferir a reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20 de Salvador para Natal, capital do Rio Grande do Norte, e anunciaram também uma parceria da CGU com o governo do estado, trazendo novas inovações tecnológicas e boas práticas de governança aqui para o estado. E aí eu quero saber do senhor como essa transferência de Salvador aqui para Natal, da reunião do Grupo de Trabalho Anticorrupção do G20, pode fortalecer as ações anticorrupção do Brasil. E em relação a esse anúncio dessa parceria da CGU com o governo do Rio Grande do Norte, quais são essas novas práticas tecnológicas e como elas podem contribuir para uma gestão mais transparente e eficaz aqui no estado? Bom dia, Stephanie. Prazer falar também com os ouvintes da Rádio 98 FM. A CGU, ela coordena o Grupo Anticorrupção no G20, né? Inclusive, o Grupo Anticorrupção no G20 é um grupo que ele é coordenado em parceria com a França. E nós temos ali uma agenda muito bem definida e que dialoga com todos esses pontos que eu mencionei aqui. Porque quando a gente fala de política de enfrentamento à corrupção, a gente não está falando só de repressão, né? Isso é importante ficar claro. A repressão é uma dimensão importante,
mas a gente está falando de melhora da qualidade, da eficiência dos gastos públicos, a gente está falando de transparência, a gente está falando também de uma agenda de relacionamento entre o Estado e as empresas, que seja uma agenda íntegra, saudável, de diálogo aberto e em que os interesses sejam colocados na mesa de maneira clara, para que a sociedade consiga, inclusive, aferir a legitimidade dessas discussões e tudo mais. Então, esse debate todo vai acontecer nessa reunião do G20, né, em Natal. Para a gente foi um prazer quando a governadora pediu e solicitou que essa reunião fosse feita em Natal, e a gente conversou com ela, inclusive nesse dia que eu tive o prazer de estar aí em Natal para fazer essa conversa. E nós também, além dessa discussão do G20, porque a discussão do G20 em si, ela encerra uma série de temas, né? Mas no fundo, o que a gente está falando é de quais são os caminhos que podem ser adotados pelos países do G20 para impulsionar a agenda de integridade empresarial e a agenda de integridade pública. Essa agenda de integridade empresarial ela é muito relevante porque, no fundo, ela envolve uma participação mais intensa das empresas, né? Quando a gente fala de corrupção, a corrupção ela é uma troca, né? Então, assim, se não tem oferta, se não tem demanda, né? Não tem demanda, se não tem oferta. Então, essa relação com as empresas e intensificar uma agenda com as empresas é bem relevante. Inclusive, nessa agenda do G20, nós apresentamos para a sociedade e para os países, de uma maneira geral, o nosso Pacto pela Integridade Empresarial. O que é esse Pacto pela Integridade Empresarial? É uma ferramenta que as empresas que aderirem ao pacto vão ter acesso para avaliar os seus programas de integridade. A ferramenta que a CGU já utiliza hoje, uma ferramenta de análise e de monitoramento dos programas de integridade, dos programas de compliance das empresas, da análise da sua efetividade. Essa ferramenta vai ser disponibilizada pelas empresas, para as empresas que assinarem esse pacto, para que elas também se autoavaliem. Empresas privadas. Empresas privadas, né? As empresas públicas, elas também têm essa agenda, elas também podem participar da agenda de integridade, devem, inclusive, e obviamente elas também têm uma dimensão de integridade pública envolvida, né? Que algumas empresas privadas não têm, né? Obrigações de transparência, por exemplo, que empresas privadas não têm por serem empresas públicas, por serem empresas estatais, na verdade. Então, tudo isso é uma discussão que a gente quer ver se a gente consegue disseminar para os países do G20. A receptividade tem sido ótima, tem sido excelente. Inclusive, modéstia à parte, a gente tem ouvido elogio dos países do G20 nas nossas conversas sobre esses tipos de agenda. E no caso específico do Rio Grande do Norte, a agenda de transferência tecnológica, Stephanie, foi muito na linha daquilo que eu mencionei agora há pouco, né? Da utilização do Alice, da utilização de outros programas que a CGU pode dispor, inclusive em termos de capacitação, para ajudar na estruturação e no diálogo com a Controladoria do Estado do Rio Grande do Norte. O senhor estava falando agora sobre o pacto, né, de integridade empresarial e a importância das empresas privadas serem transparentes também. Queria saber da adesão. Elas estão aderindo? Ainda tem um certo receio quanto a isso, ministro? Elas estão aderindo. A gente tem feito uma agenda intensa em relação a essa adesão. Inclusive, no caso específico do pacto, nós temos trabalhado junto com o Conselhão, né? Porque aí também é toda a agenda do governo federal de interação com a iniciativa privada. É importante a gente sempre olhar para essas dimensões e integrar essas agendas, né? O presidente Lula, quando reinstituiu o Conselhão, ele reinstituiu de novo com a ideia de trazer as empresas, de trazer os setores econômicos, trazer os setores sociais, sindicatos, movimentos sociais, para uma atuação mais institucionalizada perante o governo federal, com agendas específicas, e a gente conseguiu, com apoio muito forte do ministro Padilha, inserir essa agenda do pacto dentro do Conselhão. Então, por meio desse espaço, nós estamos indo nas federações das indústrias. Na visita que eu fiz ao Mato Grosso, eu fui à Federação das Indústrias do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, eu fui ao SEBRAE fazer essa discussão, porque o papel das pequenas empresas também na agenda de integridade é muito importante, porque o papel das pequenas
empresas no desenvolvimento do país, obviamente, é muito relevante também. E em São Paulo também na Fiesp. Então, na medida em que eu vou fazendo essas agendas nos estados, que é outra orientação do presidente Lula, para que os ministros vão aos estados, e eu tenho feito isso com bastante intensidade, inclusive, dialogar com os servidores da CGU nos estados, nós temos superintendência em todos os estados, mas também dialogar com os parceiros, dialogar com o Tribunal de Contas do Estado, dialogar com a Controladoria do Estado, dialogar com a Polícia Federal no Estado, dialogar com o Ministério Público nos estados, para que a gente consiga, de fato, estruturar uma rede da integridade, né? Uma rede que viabilize a intensificação dessa agenda de integridade pública e privada no país. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Ministro, vamos tentar retomar o contato aí com o Rio Grande do Sul, com Passo Fundo, lá com a Rádio Planalto News. Luiz Carlos Carvalho, você me ouve agora? Bom dia. Bom dia, estou chegando, bom dia aos colegas, bom dia, ministro, prazer conversar com vocês, ministro também. O senhor falava a respeito do controle e a sociedade, ela é chamada também a apontar sugestões, como ela pode fazer para auxiliar, apontar alguma sugestão, e em específico aqui para o estado do Rio Grande do Sul, que está procurando superar essa fase difícil, uma reconstrução com a calamidade, com as enchentes. Como é que está sendo feito o trabalho, o acompanhamento, a destinação de recursos e também a atuação por parte dos municípios? Como é que está a realidade, o acompanhamento em relação ao Rio Grande do Sul? Obrigado, Luiz, pela pergunta. Bom dia aos ouvintes também da Rádio Planalto News em Passo Fundo. O Rio Grande do Sul, infelizmente, passou por uma tragédia que nós temos que ficar muito atentos, não só na sua resolução, mas também nos precedentes que nós temos que levar em conta para lidar com futuras tragédias, com futuras situações como essas que podem acontecer em função da transição climática, do aquecimento global. Eu digo isso porque nós precisamos fazer da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, Luiz, um exemplo de boas práticas relacionadas a esse tipo de situação. Não só de reconstruir as cidades para que elas possam ser muito mais resilientes do que eram, como também lidar com a população da melhor forma possível. E aí, uma das maneiras que a gente tem para dialogar com a população numa situação muito trágica como essa é a própria transparência das nossas ações. Eu acho que eu falava agora há pouco sobre o papel da transparência na construção da legitimidade da ação do governo. Quando você está falando de situações em que você tem que colocar recursos muito rápido num determinado local, é natural que duas dimensões apareçam. De um lado, as pessoas preocupadas com a simplificação de procedimentos, com a redução de burocracia, porque no fim a gente está falando ali de garantir que as pessoas tenham comida, de garantir que as pessoas tenham um local para morar o quanto antes, ou pelo menos um abrigo decente o quanto antes. Então isso precisa ser feito, obviamente, de uma maneira muito eficiente, muito rápida. Ao mesmo tempo, logo emerge uma preocupação também com o uso desses recursos. Mas será que essa redução de burocracia, essa redução de procedimentos vai fazer com que haja um desperdício maior de recursos, haja algum tipo de processos de desvio, de corrupção mesmo? Então a gente tem que lidar com essas duas dimensões, né? Usando a transparência, em primeiro lugar, como um mecanismo importante de controle, né? Então o que a gente fez em relação ao Rio Grande do Sul? Por exemplo, todos os recursos federais utilizados no Rio Grande do Sul, e principalmente, já fizemos isso a semana passada, conseguimos fazer. Em relação ao auxílio reconstrução, que é aquele auxílio que uma parte da população vai receber, né? Nós estamos falando aí de 257 mil beneficiários, mais de 1,3 bilhão de reais envolvido nesses recursos, nesse auxílio reconstrução. Todas as pessoas que estão recebendo esse auxílio hoje estão no portal da transparência do governo federal, né? Isso é inédito em termos de velocidade
em termos de capacidade estatal que foi construída para garantir que isso aconteça, né? Enviamos também uma carta, eu e o ministro Valdez Góes, aos prefeitos, dizendo como eles podem fazer para poder colocar, identificar as pessoas que merecem, que têm direito a esse auxílio reconstrução. É uma função da prefeitura que está lá na ponta saber e identificar essas pessoas. Estamos oferecendo apoio nesse processo. Outra coisa que nós fizemos foi um guia de contratação em situações de calamidade pública. Então, como esses procedimentos podem ser simplificados? Trabalhamos muito na medida provisória que simplifica esses procedimentos de licitação, prevê a possibilidade de contratações serem prolongadas por até 24 meses, enfim, simplificar uma série de agendas de licitações públicas para agilizar todo o processo, garantindo que o controle exista, garantindo a fiscalização e garantindo a transparência. O ministro, essa ferramenta que o senhor disse que as pessoas podem acessar as informações do Rio Grande do Sul, Comunica BR? É, na verdade, o portal da transparência. Ah, pelo portal da transparência. Maravilha. Então, pelo portal da transparência... Eles entram, tem lá um espaço benefícios do cidadão. Por meio desse espaço, clicando nessa consulta, eles acessam os benefícios que estão sendo distribuídos, enfim, estão sendo alocados via Auxílio Reconstrução no Rio Grande do Sul. Então, se você quer saber informações sobre isso, tem alguma dúvida, você vai lá em portaldatransparencia.gov.br. Não é isso, ministro? Isso. Então, agora, olha, ministro, hoje a gente tem uma participação aqui que eu vou te falar, ministro. Eu soube aqui pela Malu, a nossa diretora do Bom Dia Ministro, que ela pulou da cama. E eu tô sabendo que lá no Acre, lá em Rio Branco, são 6h40 da manhã. É isso, Rita Pontes, da CBN Amazônia. Bom dia pra você. Pulou da cama? Tá acordada? Estou pelejando aqui, Karine, bom dia, ministro, bom dia, colegas. Eu tive que acordar às 4h30 da manhã hoje para poder estar aqui participando, mas é um prazer e uma honra estar aqui participando do Bom Dia, Ministro. E a minha pergunta para o ministro é a seguinte: um relatório divulgado nesta semana pela CGU apontou várias irregularidades no programa da merenda escolar aqui no Acre em 3 governos. O que a CGU tem feito e está fazendo e adotando medidas aí para combater a corrupção no Acre, em específico no programa da merenda escolar? Bom dia, Rita. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN Amazônia também. Na verdade, agora há pouco, inclusive, eu estava mencionando a importância do Programa Nacional de Alimentação Escolar, né? São milhões de crianças que recebem alimentação escolar via esse programa no Brasil inteiro. É muito relevante que esse programa ele seja adotado da forma mais eficiente possível. Nós identificamos, por meio das auditorias, uma série de inconsistências, falhas que merecem aprimoramento, né? Essas inconsistências, essas falhas, elas não necessariamente dizem respeito a questões de corrupção. É sempre importante a gente fazer esse esclarecimento, essa ressalva, porque muitas vezes há situações, são situações muito mais de melhor e aprimoramento da gestão do programa do que propriamente uma situação de fraude identificada, né? O programa do PNAE é um programa muito bem estruturado, né? Muito bem organizado do ponto de vista federativo, digamos assim, né? O desenho das competências, do que é a função de cada ente e de cada setor da sociedade, inclusive da própria agricultura familiar nessa história, é bem delimitado. Então, a gente achou situações que, como eu mencionei aqui, merecem aprimoramento nas áreas de controle administrativo, nas áreas relacionadas, inclusive, à necessidade de uma articulação maior com controle, com sistemas de controle interno dos estados e dos municípios, para que essas parcerias sejam feitas, e é isso que a gente tem feito em torno
desse programa e de outros programas, mencionei aqui uma série de iniciativas que a gente tem feito com estados e municípios, porque no fundo, essa agenda federativa do controle tem que ser uma prioridade para nós. Não adianta o governo federal aplicar a lei de acesso à informação, ter portal da transparência, ter um sistema de auditoria adequado, se os estados e os municípios não conseguem acompanhar esse desenvolvimento, né? Por isso, por exemplo, eu mencionei aqui a questão do Alice, que é o nosso software que permite que nós identificamos uma série de irregularidades em licitações, e por isso que a gente também tem, no âmbito da repressão, uma parceria muito grande com a Polícia Federal, né? Aí no Acre, como em outros estados, nós fizemos recentemente uma operação com a Polícia Federal envolvendo contratações na área de serviços ortopédicos, né? Situação de adesão a atas de licitações de outros estados que no fundo privilegiavam uma empresa específica, e essa empresa, pelo menos essa é a acusação, obviamente que isso tem que se verificar se é verdade ou não, mas a acusação é de que essa empresa oferecia propina para agentes públicos para que eles aderissem a essas atas, superfaturando preços de uma série de procedimentos ortopédicos e uma série de equipamentos utilizados em procedimentos ortopédicos. Isso é muito grave, porque se trata da saúde das pessoas, da saúde pública, de recursos do SUS que são repassados aos estados e aos municípios diretamente, e isso para nós tem que ser uma prioridade, assim como o programa de alimentação escolar e outras tantas políticas que precisam chegar para a população mais vulnerável, para a população mais pobre do país. Quero mandar um abraço de novo para Rita Pontes, toda a turma lá da CBN Amazônia. Obrigada por ter madrugado, Rita. Venha sempre que você puder, tiver aí na disposição. A gente está esperando você e os nossos colegas do Acre. A gente sabe que tem uma diferença aí grande, né, de horário. Aí a gente está 2 horas na frente, mas agradeço demais a presença e a participação de vocês aqui hoje. Vamos seguir, ministro. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro. Do Acre a gente vai ao Rio de Janeiro mais uma vez. Vamos à Rádio Roquete Pinto, porque eles têm uma pergunta que é uma pergunta gravada sobre a Rede Nacional de Transparência e Acesso à Informação, que é a Rede LAI, rede que está sendo formada, que é uma novidade que envolve aí estados e o governo federal nessa transparência aí, no acesso à informação transparente. Vamos ouvir a pergunta do Jorge Ramos. Ministro Vinícius Carvalho, bom dia. Toda vez que temos a oportunidade de ter à disposição uma nova ferramenta, é importante aprender a usá-la sob o risco de transformá-la em uma arma perigosa. Quais os cuidados que estão sendo pensados para aqueles que a utilizarem possam obter bons resultados e também os recursos de segurança necessários? Mais uma vez, bom dia, ministro. Bom dia, Jorge. Queria também aqui cumprimentar os ouvintes da Rádio Roquete Pinto do Rio de Janeiro. Vocês sabem que a equipe da Controladoria Geral da União no Rio de Janeiro é uma equipe muito voltada para essas agendas de transparência, acesso à informação, integridade, porque no Rio de Janeiro nós temos, em função inclusive do Rio de Janeiro ter sido capital da República durante muito tempo, um número muito grande de instituições do governo federal, né? Enfim, autarquias, empresas com a sua sede no Rio de Janeiro, o que torna a nossa agenda no Rio de Janeiro muito intensa. Nós estruturamos a rede de acesso à informação, como eu mencionei, um pouco para disseminar a agenda de transparência e de cumprimento da Lei de Acesso à Informação no Brasil inteiro. Óbvio que isso precisa ser feito numa parceria com estados e municípios, porque informações relevantes para a população sob, digamos, domínio do Estado brasileiro, não é sob só domínio da União, né? É sob domínio também dos estados e dos municípios, principalmente dos municípios em muitas situações, porque as pessoas querem acesso à informação relacionada
a uma determinada situação do seu bairro, a uma determinada situação da sua comunidade, a uma determinada situação de um equipamento público específico. Isso só o município pode oferecer, né? E é aqui que eu acho que tem o grande valor que pode ser gerado em termos de transparência para a população, inclusive, porque se a população consegue obter essas informações de maneira muito rápida, de maneira muito eficiente, ela vai reconhecer naquele município, naquele órgão público, a capacidade de interlocução que ela precisa para efetivar os seus direitos, né? No fundo é disso que se trata. Por isso que a gente está trabalhando muito na criação da rede de acesso à informação com estados e municípios. É uma agenda que, obviamente, ela é uma agenda não se encerra hoje, né? Nós temos sempre necessidade e sempre descobrimos, na verdade, uma informação, um tipo de informação, digamos assim, que por uma questão às vezes cultural ou por uma questão às vezes de uma avaliação conservadora que eventualmente se faça sobre um determinado tema, aquela informação era vista como uma informação sigilosa, como uma informação confidencial que protegia determinadas informações e que, na verdade, determinados dados, que, na verdade, pode ser uma informação que venha ao público, que se torne uma informação pública, que seja reconhecida pelo que ela que é uma informação que o cidadão tem direito a acessar. Então, esse trabalho é um trabalho que não tem fim. O que é importante deixar muito claro é que no governo do presidente Lula, esse trabalho ele é feito, ele é um trabalho que ele tem uma intensidade muito grande por parte da CGU. Todo dia nós estamos aperfeiçoando essa agenda, porque é um governo em que a transparência é a regra, a exceção é o sigilo, né? Nós vimos na nossa história recente que, infelizmente, o que acontecia era o contrário, né? E é claro que há espaços para aprimoramento, há espaços para garantir ainda mais acesso à informação, e que nós recebemos, inclusive, da imprensa, em uma série de momentos, situações que são questionadas e que nós refletimos sobre elas e estamos trabalhando para ampliar, né, essa agenda de transparência no governo federal dentro dessa perspectiva de segurança que o Jorge mencionou. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho. Ministro, dá tempo ainda para a gente chamar mais uma vez a Rádio Meio Norte, lá de Teresina? Vamos voltar com Franci Teixeira. Vamos lá, Franci. Ministro, no âmbito do combate à corrupção, há uma ferramenta muito importante de identificação de condutas ilícitas, que são os acordos de leniência. Então, eu queria saber do senhor quais são os aprimoramentos que o senhor defende para os acordos de leniência na CGU. Franci, esse tema é bem caro, relevante para nós, né? O que são os acordos de leniência? E eu acho que é sempre importante a gente poder explorar a sua potencialidade, explicando, na verdade, o que eles são logo no começo. Eles são instrumentos que existem e que são adotados no Brasil, pelo menos desde do começo dos anos 2000, pela área de defesa da concorrência, pelo CAD, em que as empresas apresentam condutas ilícitas que elas cometeram. No caso da lei anticorrupção, desde 2013, isso é possível com o surgimento da lei. Colaboram com as investigações e, em função disso, obtêm determinados benefícios, como, por exemplo, a redução da multa que elas pagariam. Qual que é a vantagem do acordo de leniência, né? A vantagem do acordo de leniência, primeiro, para as próprias investigações, o Estado obter informações relevantes que possam levar à responsabilização de outras empresas ou outras pessoas que estejam participando daquele ilícito. Informações que poderiam não ser obtidas de outra maneira, só com acordo de leniência são obtidas. Importante que essas informações, obviamente, sejam acompanhadas de provas, de indícios, não sejam só declarações, né? Isso é importante sempre mencionar. Em segundo lugar, é um instrumento importante para a detecção dos ilícitos, né? Para que nós
possamos descobrir ilícitos que nós não tínhamos conhecimento, né? E é só assim que se justifica, obviamente, essas empresas terem algum tipo de benefício, né? Elas agregaram algo. E um terceiro elemento aqui que é importante a gente mencionar é que o acordo de leniência, no fundo, ele é um instrumento para que a empresa se reorganize do ponto de vista da sua agenda de integridade, né? Porque a partir do momento que ela faz um acordo de leniência, ela se compromete com a Controladoria Geral da União, e nos estados e nos municípios também, se for o caso, há uma série de medidas de readequação do seu comportamento. E essas medidas, elas são depois monitoradas e avaliadas pelos órgãos de controle. Então, são esses os benefícios, né, dos acordos de leniência. O que acontece? A experiência, Franci, nos demonstrou ao longo desses anos, no caso da lei anticorrupção, que os acordos de leniência têm sido muito utilizados em investigações já em curso. Nós precisamos fazer com que os acordos de leniência sejam também instrumentos de identificação de fato desses ilícitos. E para isso a gente precisa avaliar algumas coisas, né? Precisa avaliar, por exemplo, se esses benefícios estão bem adequados, se esses benefícios precisam ser redimensionados. Nós precisamos detectar mais ilícitos, porque as empresas elas só vêm fazer acordo de leniência também se elas sabem que tem um risco de detecção maior. Esse é um elemento relevante para se levar em conta. Então, nós precisamos aprimorar a nossa capacidade de detecção e também aprimorar a nossa capacidade de punição, porque esses instrumentos, eles não são feitos para levar empresas à falência, para destruir um setor produtivo. Pelo contrário, né? Eles são instrumentos que são desenhados e devem ser implementados assim em qualquer lugar do mundo, né? Para que essas empresas consigam se reerguer de maneira íntegra. Então a gente precisa ver um pouco como é que a gente equaciona a questão da punição. Se não é o caso de atingir não só a empresa, mas também atingir aqueles que se beneficiaram diretamente do ilícito, eventuais sócios, eventuais controladores. Tudo isso eu acho que tem que ser reavaliado dentro desse contexto. É esse trabalho que a gente está fazendo e que talvez pode virar alguma mudança normativa, alguma mudança legal, alguma proposta, na verdade, de mudança legal. Pegar um gancho aí no Franci, o senhor está dizendo que hoje o acordo de leniência, ele pega ali a pessoa física, acordo de leniência, que pelo que eu entendi, a gente pode dizer que é uma delação premiada de pessoa jurídica, né? E aí ela pega a pessoa jurídica, mas não pega a pessoa física, é isso? O acordo de leniência na lei anticorrupção, ele atinge só a pessoa jurídica, porque a lei anticorrupção, ela surge para punir empresas. Ah, perfeito. As pessoas físicas, elas já eram punidas primeiro no âmbito criminal, por corrupção ativa ou passiva. Elas também podem ser punidas por improbidade, né? Mas a lei ela surgiu exatamente para punir empresas. Então ela não prevê punição administrativa para pessoas físicas. Para você punir as pessoas físicas, você tem que... vou usar um palavrão aqui, mas esse é o conceito. Você tem que desconsiderar a personalidade jurídica. Tá. Você tem que fazer um processo em que você desconsidera a personalidade jurídica, desconsidera a pessoa jurídica e vai atingir o patrimônio dos sócios, por exemplo, né? E é um processo que muitas vezes gera muita discussão, porque envolve um debate sobre se a pessoa física de fato participou ou não participou, né? Se era um sócio que tinha atuação na gestão da companhia ou era só um sócio com interesses patrimoniais, né? Então tudo isso a gente precisa levar em consideração, porque se a gente pensa um esquema de corrupção, para deixar bem claro para a população esse ponto, se você pensa um esquema de corrupção que durou muitos anos e que gerou lucros extraordinários para essas empresas, esses lucros extraordinários, quando você detecta o ilícito, eles já foram distribuídos. Eles não estão lá dentro no caixa da empresa esperando o Estado recolhê-los com a responsabilização, né? Esses lucros foram distribuídos na forma de dividendos. Então, se você fala, eu preciso punir a empresa no tamanho desses lucros extraordinários que ela recebeu, e você estabelece essa punição, esse dinheiro não está lá na empresa.
Provavelmente, se você estabelecer essa punição, você pode levar a empresa a uma situação falimentar, prejudicando muitas vezes milhares de trabalhadores que nem participaram dessa conduta, gerando desemprego e impactando a economia do país. Então você tem que gerar uma situação, uma equação em que você tenha a punição justa, você faça a punição, você gere uma punição que gere um desincentivo àquilo se repetir, preservando aquele capital produtivo, preservando aquela estrutura produtiva, preservando aqueles empregos. Ministro, acabou nosso tempo, quero lhe dar aí um tempinho ainda para o senhor se despedir e fazer suas considerações finais. Eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui. Para a gente é um prazer poder se comunicar com a população brasileira por meio desse espaço, que é um espaço super relevante. Dizer que a CGU está muito à disposição da população por meio do Portal da Transparência, por meio do Fala BR, por meio da nossa ouvidoria, para receber as sugestões, as denúncias, porque no fundo o nosso trabalho, como eu disse, é um trabalho de formiguinha, auditoria por auditoria, acesso à informação por acesso à informação, para garantir que a população brasileira tenha serviços públicos de qualidade, tenha políticas públicas que garantam os direitos previstos na nossa Constituição. Essa é a nossa prioridade, essa é a prioridade do presidente Lula e é para isso que a gente trabalha todo dia. Obrigada pela sua presença, te espero aqui numa outra oportunidade. Aos colegas que participaram também do Bom Dia Ministro de hoje, agradeço a presença de todos, espero revê-los numa próxima oportunidade. Hoje e como sempre, assina os trabalhos técnicos aqui pela rádio, é ele, Reinaldo dos Santos, Canal Gov, completando hoje 1 ano. Se você ainda não nos segue nas nossas redes sociais, nos siga e a gente se vê na semana que vem.